Boa noite. Vamos adorar ao Senhor juntos. Mesmo estando aqui, você aí, somos uma igreja. Estamos em comunhão porque Ele é bom. Vamos adorá-lo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Cante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oremos. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Cante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Adore. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade conosco. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado porque podemos Te adorar, Pai, mesmo não estando juntos fisicamente. O Senhor nos une em um só Espírito, Pai. E é para isso que nascemos, para Te louvar, engrandecer, dar toda a glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem aí em casa. Eu espero que vocês, neste momento, estão com a sua família, que vocês já têm começado a louvar junto conosco aqui. Ainda tem um pouquinho mais de louvor aqui para frente e o pastor Nanim vai estar trazendo a mensagem hoje à noite.
Estamos em momentos difíceis ainda, momentos que deixam muitas pessoas ansiosos, muitas pessoas assustadas, pessoas que não sabem o que vai acontecer para frente, têm medo do futuro. O apóstolo Paulo sabia que quando o ser humano está em momentos de dificuldade, quando o ser humano está em momentos que realmente está fora do controle deles, geralmente ela age, ou seja, reage com ansiedade, com esse medo. Então, por isso que ele deixa em Filipenses capítulo 4, alguns versículos que são, na verdade, extremamente importantes para as nossas vidas. Em versículo 6 ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E olha só o resultado disso. O resultado que é gerado quando nós, em tudo, chegamos diante de Deus, com as nossas súplicas, com as nossas orações, e no mesmo tempo dando graças ao Senhor. Versículo 7 fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que Deus possa guardar a mente e o coração de cada um de nós, enquanto nós chegamos diante dele, com corações sinceros e verdadeiros, suplicando a ele e agradecendo a ele, que mesmo que estamos passando por momentos difíceis, ele está junto conosco. Vamos continuar a adorar e louvar o nosso Deus, mas vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade que nós temos de continuar a honrar e glorificar o teu santo nome por meio deste culto, por meio desses cânticos, que o Senhor possa aceitar os nossos louvores a ti, mesmo que estamos distantes uns dos outros. O Senhor, eu tenho certeza que está ouvindo a tua igreja cantar, e eu sei que o Senhor está se alegrando com isso. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja com cada pessoa assistindo este culto neste momento. Que o Senhor esteja com o pastor Nani enquanto ele traz a tua palavra. Que a tua palavra possa tocar aos nossos corações. Que a tua palavra possa encorajar os nossos corações. Que a tua palavra possa santificar as nossas vidas. Eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus, o nosso único, o nosso poderoso Salvador. Amém. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite.
sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E
haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Nesse momento que estamos passando de muita aflição, de muita dor e de muito sofrimento, eu gostaria que você lembrasse, o pastor em uma das pregações, ele falou sobre levantarmos memoriais ao Senhor, de lembrarmos de tudo que Ele fez de bom, lembrarmos que de cada momento de aflição, Ele estava conosco, cada momento de sofrimento, Ele estava ali do nosso lado. Então eu gostaria que nesse momento, cada um de nós, em nossos lares, levantasse em nossas mentes esses memoriais e tentássemos nos lembrar do quão bom é o Senhor em nossa vida, independente das situações que passamos. Quão maravilhoso é poder ter alguém para nos sustentar em momentos de aflição. Em momentos como esse, o Senhor mostra para nós que só o Senhor é Deus. Que possamos crer nisso. Ele nunca nos deixará. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Sim, morreu.
Muito boa noite a todos vocês, meus irmãos. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, na paz do nosso Senhor Jesus. Para nós começarmos, eu vou ler apenas um versículo, que talvez você conhece numa outra versão, mas eu vou ler aqui na NVI. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, 21. Diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Talvez a versão que você conhece diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Obrigado porque é o Senhor quem fala conosco. Não apenas um homem, o pastor, mas é a tua voz que nós queremos ouvir. Por isso nos instrua, Pai, nos ensina, nos ajude a compreender a tua palavra, para que possamos seguir conforme a tua vontade. Obrigado por este momento, obrigado porque o Senhor continua a falar conosco, obrigado porque o Senhor não nos abandona. E nós queremos te louvar por isso, queremos te engrandecer por isso, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós estamos sofrendo, estamos passando por dias difíceis, por uma crise. Essas notícias começaram há um tempo atrás, na China. Alguns zombavam, outros não se importavam muito, porque na China, tem muita gente. Mas logo essas notícias elas começaram a aparecer um pouco mais perto, até que elas chegaram até nós. E junto com as notícias vieram o desespero, a dor, o medo. Mas nós não somos uma geração privilegiada. Outras gerações na história sofreram, e algumas delas sofreram mais do que nós. Nós podemos pegar, por exemplo, duas pandemias que já tiveram na história e que foram maiores do que essa. Por exemplo, a gripe espanhola, logo no final da Primeira Guerra Mundial, que teve uma queda muito grande de vidas, 50 milhões, até 100 milhões de pessoas. Ninguém sabe como começou essa pandemia e como ela terminou, mas ela devastou. Uma outra maior ainda, que talvez seja a maior da história, é a chamada peste negra, a peste bubônica, que começou ali nos anos de 1300, e ela varreu o mundo, onde as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, e ela foi tão cruel que ela demorou tanto para terminar, que lá para os anos 1700 que as pessoas começar a compreender aquilo que estava acontecendo. Nós não somos os únicos que sofreram na história. Mas sabe o que é interessante? Quando nós focamos apenas nestas coisas, quando focamos apenas naquilo que acontece de ruim, quando nós esquecemos das coisas boas que acontecem, nós não percebemos o quanto nós somos protegidos, o quanto nós somos abençoados e o quanto nós somos livres de muitas e muitas dores na nossa vida. Nós podemos pegar, por exemplo, o trânsito. Quantas vezes nós viajamos, vamos para lá e para cá, e nós temos a consciência de que muitas e muitas pessoas morrem por dia no trânsito. E nós somos protegidos de vários e vários acidentes. No nosso dia a dia, na nossa correria, nas coisas que nós temos que fazer, há vários vírus, várias bactérias que passam na nossa frente, que passam próximos a nós, muitas delas letais, e que nós nem percebemos que nós somos abençoados e que nós estamos sendo protegidos por essas coisas. E até mesmo quando nós estamos dentro de alguma situação, que nós não encontramos uma saída, que nós nos vemos num momento de desespero, ainda assim há uma motivação para mudarmos o foco de tudo aquilo que nós estamos passando, para sermos pessoas melhores. Talvez a situação do profeta Jeremias, não seja a mesma situação que nós estamos passando hoje. Jeremias não estava passando por um momento de pandemia, de crise econômica. Mas o medo, a angústia, o desespero e a incerteza que ele tinha, com certeza era a mesma.
Para você que não conhece a história, se você voltasse um livro antes de Lamentações, você vai encontrar o livro do profeta Jeremias. E você vai ver ali um jovem profeta profetizando contra o seu próprio povo, o povo que abandonou a Deus, que desprezou a Deus. E este povo iria sofrer, iria cativo, iria ter muitas dores, mas aquela população não quis ouvir o profeta. Inclusive, por muitas vezes, o julgavam como um profeta falso, como um falso profeta, e às vezes traziam dores a Jeremias, agressões físicas a ele. Só que, infelizmente, tudo aquilo que o profeta disse aconteceu. E no ano 586 a.C., a Babilônia invade Jerusalém. E Jeremias ali, olhando tudo acontecendo na sua frente neste momento, observa os velhos da cidade sendo arrastados pelos cabelos, as crianças sendo levadas para serem futuras escravas, as mulheres sendo abusadas. Ele olha ao redor e ele chora e ele lamenta e ele percebe as casas sendo destruídas. E o maior símbolo da cidade de Jerusalém, o maior símbolo da cultura de Israel, o grande templo de Salomão, em ruínas. Ele vê aquele templo indo ao chão, em chamas. E no meio dessa dor, no meio dessa angústia, no meio desse momento de dificuldade, de depressão, de tristeza, de desespero, o profeta Jeremias vai, pega um papel e uma caneta e ele começa a escrever as suas lamentações. E quando nós lemos este livro, nós vamos enxergar muita dor, muito sofrimento de um coração abatido, de ver a sua realidade ser transformada por tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Mas no meio disso tudo que ele fala, sobre suas dores, sobre aquilo que ele está sentindo, ele solta esse versículo que nós acabamos de ler. Ele fala: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Parece que está um pouco fora daquilo que nós acabamos de falar sobre a história dele. E se você ler comigo, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, você vai perceber que realmente parece mais fora ainda. Olha comigo Lamentações, a partir do versículo 1 do capítulo 3. O profeta Jeremias escrevendo, olha o que ele diz, olha como estava o coração deste homem. Ele diz assim, olha: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Está falando de Deus. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim.
E quando Jeremias fala que ele lembra disso tudo, e ele percebe que enquanto ele está lembrando, ele está falando sobre as suas dores, a sua alma desfalece dentro dele. Quando ele fala disso, ele para. E ele começa a refletir um pouco sobre aquilo que ele está falando, e ele percebe que se ele continuar neste caminho, não vai ter volta. Se ele continuar neste caminho, ele vai morrer antes da morte. E por isso ele toma uma atitude. Ele muda a sua postura, ele muda a sua escrita, e aí ele diz o verso mais famoso desse versículo. Versículo 21, ele fala: quero trazer à memória o que pode dar-me esperança. Não apenas as más notícias, não apenas as projeções, não apenas aquilo que se passa no Facebook ou no WhatsApp, mas eu quero colocar na minha memória aquilo que vai me trazer o bem, que vai me fazer animar, que vai me trazer um sorriso no rosto. Eu quero aquilo que me traz esperança. E se você perceber bem, há uma mudança significativa na vida deste homem neste momento. Eu quero que você siga meu raciocínio aqui rapidinho, para a gente entender onde que ele foi com este versículo aqui. O que mudou em Jeremias? Mudou a situação que ele estava vivendo? Mudou o cativeiro? Mudou a postura de Deus para com Jeremias? A resposta é não, não e não. Mudou apenas a sua forma de pensar. E quando Jeremias muda a sua forma de pensar, ele muda a sua forma de enxergar as coisas que estão ao seu redor. As coisas continuaram a mesma coisa. Continua tudo a mesma coisa. A geografia continua a mesma, mas para ele não é a mesma coisa. O cativeiro continua o mesmo, mas para ele não é a mesma coisa. A situação que ele estava continua a mesma, mas para ele não é a mesma coisa. Deus continua com a mesma postura com ele, mas para ele não é a mesma coisa. Ele muda tudo, e ele muda o seu pensamento em relação ao futuro. Mudou tudo sem mudar absolutamente nada. Todas as coisas permaneceram da mesma maneira. A única coisa que mudou foi a postura e o pensamento de Jeremias em relação às coisas que estavam acontecendo. Eu não falo isso para nos iludirmos. Talvez vamos passar por dias difíceis. Talvez esses dias difíceis vão se alongar. Mas quando nós mudamos a nossa postura, quando nós mudamos a nossa mente, a nossa forma de pensar em relação a todas essas coisas, nós vamos perceber que nós podemos passar por tudo isso de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo concordou com Jeremias. Se você for comigo lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses e ele estava na cadeia neste momento. Também no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de aflição. Mas quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 8, ele diz o seguinte, finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É para você pensar nessas coisas, nas coisas boas. Mas quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está apenas colocando palavras de um pensamento positivo, falando, olha o copo agora meio cheio, tá bom? Olha, força sua mente para pensar em coisas boas. Não é isso que ele quer. Ele nos dá motivos e motivação para que o nosso pensamento se torne um pensamento positivo e bom. Se você voltar comigo a alguns versículos desse mesmo capítulo, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, seja a doçura de vocês
a postura dócil, a postura gentil de vocês, conhecida por todos. Mas espera aí, Paulo. Paulo, você está preso, Paulo. Como é que eu vou me alegrar disso, Paulo? Paulo, estamos passando por uma crise, Paulo. Como é que nós vamos nos alegrar disso? Mas olha o que ele diz no mesmo versículo, olha. Perto está o Senhor. Você pode estar alegre. Você pode estar feliz. Você pode demonstrar a amabilidade de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor está perto. Quer notícia melhor para que você esteja alegre? E ele diz mais ainda, ele fala, olha, já que Deus está perto, você pode ter um diálogo com Ele, você pode falar com Ele. Ele diz o seguinte, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, ou seja, agradecendo a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Fala para Ele o que está sofrendo, o que está doendo em você, a sua ansiedade, o seu medo. E sabe o que vai acontecer? Versículo 7, e a paz de Deus, essa paz que o pastor Justin falou na semana passada, é a paz que excede todo o entendimento, não é a paz ausência de guerra, é a paz apesar da guerra, esta paz que excede todo o entendimento, essa paz que vai além, o que ela vai fazer? Ela guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Guardará seu coração e a sua mente, guardará suas emoções e o seu intelecto em Cristo Jesus. Motivos para nos alegrar, motivo para nos animarmos, para olharmos a situação de uma maneira diferente. Por quê? Porque o Senhor está perto. Eu posso estar feliz porque Ele está perto. Eu posso demonstrar amor porque Ele está perto. Eu posso derramar o meu coração diante dele, e ele está perto, e além disso, ele vai me trazer paz, ele vai proteger o meu coração, a minha alma, o meu intelecto, a minha mente, em Cristo Jesus. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos que nós temos essa motivação do amor de Deus, aí sim nós podemos pensar, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se o Jeremias pudesse ter lido o apóstolo Paulo, ele iria dizer, espera aí, Paulo, isso aí eu já falava faz tempo, ó. Lá na minha carta, Lamentações, eu já estava falando sobre isso, porque eu disse o seguinte, ó Paulo, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E se nós estivéssemos naquele momento ali junto com Jeremias, iríamos perguntar para ele, Jeremias, mas o que você quer trazer na memória? Jeremias, o que é que te traz esperança, Jeremias? E aí ele continua no texto, Lamentações, no capítulo 3, versículo 22. Jeremias fala assim, olha, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu irmão, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é muito grande, as suas misericórdias, elas permanecem conosco, elas são inesgotáveis, elas não têm fim, elas não se esgotam. Eu sei que nesses dias aparecem muitos pregadores do Apocalipse. Você conhece algum pregador do Apocalipse? É aquele que chega e fala assim, olha, Deus está derramando a ira dele sobre todos nós. Vamos todos ser destruídos, Deus vai varrer este mundo aí, Deus está irado com a população. As pessoas começam a falar dessa maneira, ó, Deus derramando a sua ira. Tem pessoas que eu converso às vezes que nunca falou de Deus. E agora começou a mandar mensagem, olha, está vendo? Deus está derramando a sua ira. Meus irmãos, se Deus derramasse toda a sua ira sobre nós, esse versículo fala, pelas misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. Se Ele derramasse a ira dEle sobre o nosso pecado, sobre tudo aquilo que nós estamos passando aqui, eu já estaria fulminado neste momento. Mas o versículo diz que Deus nos ama demais e pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele derrama a sua misericórdia,
várias e várias vezes, todos os dias elas se renovam. Deus quer a nossa restauração, e isso trazia esperança para a mente de Jeremias. Não somente isso, ele continua, ele fala assim, olha, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A minha porção não é a minha riqueza. A minha porção não são meus bens. Minha porção não é o meu dinheiro. Porque vai ter um momento em que o meu dinheiro, os meus bens, a minha riqueza vai falhar. Eles não vão suprir aquilo que eu preciso, mas quando eu olho e eu percebo que a minha porção é o Senhor, eu percebo que eu tenho tudo aquilo que eu necessito. Portanto, nele porei a minha esperança. No Senhor eu colocarei a minha esperança. Eu não colocarei a minha esperança no governo. Eu não colocarei a minha esperança na economia. Eu não colocarei a minha esperança nos médicos, na religião, no pastor. A minha esperança está no Senhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Nós precisamos buscar mais a Deus. Precisamos buscar mais a Deus, porque isso vai trazer esperança para a nossa vida, meu irmão. Você que é visitante, não aqui neste momento, mas aí na sua casa, você que não tem o hábito de ir para a igreja, talvez você foi convidado por algum membro da nossa igreja, você é familiar de alguém, você não tem esse costume de ir à igreja, está ouvindo neste momento, presta atenção, Deus não mandou uma praga para te destruir. Deus ama você. Deus quer a sua restauração. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz. E sobre Jesus ele enviou a sua ira para livrar você do seu pecado, o seu pecado que te destrói. Deus quer a sua restauração, Deus quer te dar outra oportunidade, Ele quer te oferecer o perdão. E para isso, sabe o que você precisa fazer? Buscar a Deus. Talvez tudo o que está acontecendo neste momento sirva para abrir uma brecha para que você, que talvez nunca iria parar para ouvir Deus, neste momento parou para ouvir Deus, e Ele fala, olha, eu estou com meus braços estendidos para você, eu quero te perdoar, eu quero te trazer uma vida nova, eu enviei o meu filho para morrer no seu lugar. Deus ama você. E aí o Jeremias ainda diz assim, olha, versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar ansioso? É bom esperar nervoso? É bom esperar afobado, aflito, nervoso? Não. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Mas Jeremias, espera um pouquinho. Está tudo destruído, Jeremias. Jeremias, a cidade foi assolada, foi invadida, Jeremias. Jeremias, seus amigos foram levados para o cativeiro. Como é que você vai esperar tranquilo? Mas espera aí, ô pastor. A economia do mundo está mudando, pastor. Pastor, o negócio está pegando, o bicho está pegando aí fora. Olha, tem um vírus aí que está assolando a humanidade. Como que eu vou esperar tranquilo? E o Jeremias iria olhar para aquela situação que ele estava passando e ele ia falar assim, olha, independente daquilo que eu estou passando neste momento, sabe por que eu estou tranquilo? Porque eu sei que a promessa do Messias que virá não foi anulada. Eu vou esperar tranquilamente, porque a salvação ainda vai vir do Senhor. E sabe o que isso significa? Significa que o cativeiro não é para sempre. Significa que essa dor que eu estou passando aqui agora não é para sempre, a salvação vai chegar. E talvez nós podemos olhar da mesma maneira e dizer assim, Jeremias, eu te entendo. Porque neste momento eu posso olhar para trás e falar assim, olha, o Messias, o Salvador que você disse que iria chegar, ele veio, ele morreu na cruz por nós, ele prometeu voltar e nos dar uma vida nova. Então, essa dor e esse sofrimento que nós temos hoje vai passar. E Deus nos oferece uma vida eterna com Ele. Vai passar. Isso dá esperança.
Isso traz esperança para a nossa mente. Nós queremos muito escolher todas as coisas da nossa vida, mas nós não temos a capacidade de fazer isso. Nós não temos a capacidade de escolher tudo. Eu queria neste momento aqui estar trazendo essa mensagem com a igreja cheia. Muita saudade de vocês, meus irmãos. Saudade de todos vocês. Menos do Paulo Vitor. Paulo Vitor fala muito. Mas de todos vocês eu tenho saudade. Mas eu também estou com saudade agora, eu não posso mentir, de dar uma volta na cidade. Parar lá no Chiquinho. Porque lá no Chiquinho eu era rei. E eu ia tomar sorvete lá e eu podia escolher o que eu quisesse. Eu chegava lá e falava assim, olha, eu quero um sorvete aí de coco, pedacinhos de chocolate, cobertura de caramelo. E sem o canudinho, por favor. Eu vou pegar na colher mesmo. Eu podia escolher como eu quisesse. E talvez na vida nós queremos fazer a mesma coisa. Nós queremos olhar para Deus e falar assim, olha Senhor, por favor, me manda uma vida cheia de aventuras com um pouco de ousadia por cima, por favor. Olha, Senhor, me manda um casamento muito feliz e com um toquezinho de riquezas. Senhor, me manda filhos bonitos e inteligentes. Ah, e pode tirar a birra também, que eu não gosto muito de birra, não. A gente quer fazer isso com a nossa vida. Nós queremos escolher, nós pensamos que quando nós estamos com Deus, que nós nunca vamos sofrer. Mas nós vamos sofrer. Nós vamos passar por momentos difíceis e, aliás, os momentos difíceis muitas vezes nos trazem para mais perto de Deus. Talvez você já passou pela situação de pedir alguma coisa na sua casa ou quando você vai num restaurante e aí o pedido vem errado. E aí você olha o pedido, né, você fala assim, poxa, eu pedi sem queijo. Não, devolve isso aqui, eu não quero mais. Não, olha, eu não pedi Coca, eu pedi Pepsi. Eu sou desses que pede Pepsi. Então, não quero. E aí você sente o rei, porque aquilo que você não quer não acontece. E talvez a gente olhe para Deus e fala assim, Senhor, não quero sofrimento, Senhor. Não quero dor, eu não quero que isso aconteça comigo. E a gente espera que Deus fale assim, sim, Senhor, viu? Tá bom, não são sem sofrimento. Mas não é assim que funciona. Deus vai olhar para nós e falar assim, olha, é exatamente isso que vocês precisam agora. E as coisas vão acontecer da mesma maneira. E aí eu pergunto para você, e se nós olharmos para esta crise, para este momento com outros olhos? E se começarmos a enxergar que nós temos que passar por isso, mas com a mente voltada para aquilo que nos traz esperança? E quando nós fazemos isso, nós podemos mostrar a amabilidade de Deus para as pessoas. E se é o momento de mostrarmos a nossa fé para aqueles que não acreditam em nada? Ou de ajudar as pessoas, de compartilharmos aquilo que nós temos, para consolarmos nossa família, para nos unirmos mais, mesmo distantes, para podermos transmitir as palavras de amor para aqueles que necessitam. Este é o momento para isso. Quando o mesmo apóstolo Paulo ele escreve para outra igreja, agora para a igreja de Tessalônica, aqueles irmãos foram muito elogiados pelo apóstolo Paulo. Ele fala sobre a conduta deles, de como eles viviam muito bem, como eles faziam a obra do Senhor da melhor maneira possível. Mas tinha algo no coração deles que estava abatendo a igreja. Talvez eles perderam alguns irmãos morreram. E veio uma dúvida na cabeça daqueles irmãos, eles se perguntavam, mas espera aí, aqueles que viveram a vida para Cristo e agora morreram? Será que Deus os abandonou e aí acabou, é só isso mesmo? E nós que estamos vivos, que estamos servindo a Deus, será que também para nós não tem nenhum tipo de esperança? E eles estavam perdidos. E o apóstolo Paulo responde essa questão para eles em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz assim, olha, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem são os que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que tivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui para os irmãos é assim, ó, meus irmãos, não tenham medo. Não tenham medo, olha, mesmo sobre a morte, aqueles que morreram, aqueles que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Lembra que estamos falando de Jesus, que morreu e ressuscitou, ele tem poder sobre a morte. Então ele vai ressuscitar essas pessoas. E se quando ele voltar nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados com eles, nós vamos morar a eternidade com Deus. Mas olha, não tenham medo nem da morte. E aí, o que eu quero dar ênfase, na verdade, é no último versículo desse capítulo. Ele fala assim, olha, consolem-se uns aos outros com estas palavras. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, meus irmãos de Tessalônica, quando você vê outro irmão abatido, sofrendo, pensando nessas dores, pensando até mesmo na morte, sabe o que você faz? Você vai lá e dá um abraço nele e passa essas palavras para ele. Não deixa ele desanimar, não. Anima o seu irmão. Quando você vê que as pessoas estão cabisbaixas e não estão mais pensando nas coisas de Deus, sabe o que você faz? Você vai lá e dá um ânimo para elas. Consolem-se uns aos outros. Eu estou escrevendo isso para vocês, meus irmãos, mas depois é com vocês. Agora é com vocês, Tessalonicenses. Agora é vocês, é a vez de vocês se consolarem uns aos outros. E agora é a vez de vocês, Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim. Agora é com você, Mozart. Agora é com você, André. Agora é com você, Paula. Agora é com você, Cris. Sabe quem vai ajudar o Kleber na aflição dele? É você, Brasil. Sabe quem vai ajudar os seus amigos, Felipe, na aflição deles? É você. Agora é com você, Emily. Agora é com você, Yudi, que está aqui, me filmando aqui. Com você, Renato, que está lá no fundo. É você que vai ajudar a sua família. É com você, Maria. É com você, Nelson. É com você, Júnior. É com você, Lide. Com você, Natália. Com você, Paulo Vitor. Consolem-se uns aos outros. Pega o seu WhatsApp e manda mensagem para o seu irmão e fala, olha, estou aqui orando por você, viu? Olha, se está em dificuldade aí, conta comigo, viu, seu Alberto? Pega a sua família, junta a sua família e fala, olha, estamos aqui um pelo outro. E se você vê que seus filhos estão se abatendo, ajude-os. Se você vê que seus pais estão se abatendo, console-os. Se você vê que a sua esposa está entrando em desespero, é o seu momento de consolar. É com você, Davi. É com você, Giovana. É com todos nós. Eu quero encorajar você a ter esperança. A ter esperança, a mudar a sua mentalidade em relação a tudo que está acontecendo. Eu quero encorajar você a transmitir essa esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Onde está a sua esperança? No governo? Na economia? Nos médicos? Na religião? No pastor? Não. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se você permanecer com os olhos firmes nele, você vai compreender que você pode ter esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança.
Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Nós queremos nos entregar por completo a Ti. Porque nós sabemos, Pai, que em meio a todo o caos, em meio a toda a aflição, a todo o problema, a tudo aquilo que nós estamos enfrentando, eu não sei como é que está o coração de cada um dos irmãos que está me ouvindo neste momento, Pai. Porque toda vez que nós ligamos o noticiário, toda vez que nós abrimos as redes sociais, toda vez que nós conversamos com as pessoas, há um abatimento, há um motivo para abaixar a cabeça, mas nós queremos trazer na nossa mente aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é saber que o Senhor está perto. O que nos dá esperança é saber que o Senhor tem um grande amor por nós e as suas misericórdias, elas se renovam a cada dia na nossa vida. O que dá esperança é saber que o Senhor prometeu que vai nos buscar e que toda dor, todo sofrimento, toda humilhação, toda lágrima, todo cansaço vai embora, porque o final dessa história é quando nós estamos juntos com o Senhor por toda a eternidade. Não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem clamor, porque todas essas velhas coisas irão passar. É por isso, Pai, que nós pedimos que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos firmes em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Muito obrigado por cada um que está ouvindo neste momento. E que o Senhor esteja abençoando, Pai, e ajudando cada família a dar um abraço e a se fortalecer mutuamente, para que a nossa igreja, mesmo que distantes, esteja unida e firmes na fé, porque estamos olhando e caminhando pelo mesmo propósito, que é Cristo Jesus. Obrigado, nós te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Feche seus olhos, você na sua casa, e lembre neste momento dele, Jesus, Filho de Deus, ele que é o nosso mestre, que é o cabeça dessa igreja, e que em nenhum momento nos desampara. E assim como cantamos nessa noite, que ele possa ser exaltado e engrandecido dentro de nós e nos nossos lares, que neste momento que estamos ficando dentro das nossas casas, que a gente possa trazer ainda mais a presença de Deus, que ele seja exaltado e engrandecido, em nome de Jesus, amém e amém.